Terceira parte, Rei. Citação de abertura do capítulo. Ele deixou ruínas no seu rastro, mas elas foram esquecidas. Criou reinos e os destruiu quando refez o mundo. Capítulo 28. Deixe-me ver se entendi corretamente. Tynduil falou, calma e educada, ainda que um tanto austera e desaprovadora. Existe uma cláusula no Código Legal do Reino que permite à Assembleia derrubar o rei? Elend esmoreceu levemente. Sim. E você mesmo escreveu essa lei? Tynduil inquiriu. Grande parte dela, Elend admitiu. Você criou na sua própria lei uma maneira para que pudesse ser deposto? Tynduil reformulou. O conjunto, ampliado por aqueles que se encontravam nas carruagens para incluir Trevo, Tynduil e Capitão Demo, estava no gabinete de Elend. O tamanho do grupo era tanto que ficaram sem cadeiras. E Vin sentou-se em silêncio de lado, numa pilha de livros de Elend. Depois de trocar as roupas rapidamente por calças e camisa. Tynduil e Elend estavam em pé, mas o restante estava sentado. Brisa empertigado, Han relaxado e Fantasma tentando equilibrar sua cadeira enquanto ele a apoiava nas duas pernas traseiras. Pus essa cláusula intencionalmente, Elend falou. Estava em pé na frente do recinto, com um braço encostado no vidro da imensa janela de vitral, olhando para seus pedaços escuros lá em cima. Esta terra definhou nas mãos de um soberano opressor por 1000 anos. Durante esse tempo, filósofos e pensadores sonharam com um governo no qual um mau governante pudesse ser deposto sem derramamento de sangue. Tomei este trono por meio de uma série única e imprevisível de eventos, e não achei correto impor unilateralmente minha vontade, ou a vontade dos meus descendentes, ao meu povo. Queria começar um governo cujos monarcas fossem responsáveis perante seus súditos. Às vezes ele fala como esses livros que lê, Vin pensou, não como um homem normal, mas como palavras numa página. As palavras de Zane voltaram até ela, parecendo sussurrar na mente. Você não é como ele. Ela deixou o pensamento de lado. Com todo o respeito, Vossa Majestade, Tynduil disse. Isso deve ter sido uma das coisas mais estúpidas que já vi um líder fazer. Foi para o bem do reino, Elend retrucou. Foi pura idiotice, Tynduil disse com rispidez. Um rei não se sujeita aos caprichos de outro órgão de governo. É valioso para seu povo porque é uma autoridade absoluta. Poucas vezes Vin vira Elend tão aflito, e ela se encolheu um pouco com a tristeza em seus olhos. No entanto, uma parte diferente dela, rebelde, estava feliz. Ele não era mais rei. Agora, talvez as pessoas não trabalhassem tanto para matá-lo. Talvez ele pudesse simplesmente ser um Elend outra vez. E eles pudessem ir embora, para outro lugar, um lugar onde as coisas não fossem tão complicadas. Independentemente disso, Dockson falou para o gabinete silencioso. Algo precisa ser feito. Discutir a prudência de decisões já passadas é de pouca relevância agora. Concordo, Han disse. Então a Assembleia tentou chutar você. O que faremos sobre isso? Obviamente não podemos deixar que eles o façam, Brisa falou. Ora, o povo depôs um governante o ano passado. É um mau hábito a se incutir, creio eu. Precisamos preparar uma resposta, Vossa Majestade. Dockson tomou a palavra.
algo que denuncie essa manobra falaz, feita enquanto estava negociando pela segurança da cidade. Agora, rememorando, é óbvio que eles organizaram essa reunião para que o senhor não pudesse estar presente e se defender. Elend assentiu com a cabeça, ainda olhando para o vidro escuro. Provavelmente não será mais necessário me chamar de Vossa Alteza. Dox. Bobagem, Tynduil disse, braços cruzados ao lado de uma estante de livros. Você ainda é rei. Eu perdi os poderes sobre o povo, Elend falou. Sim, Trevo disse, mas ainda tem poder sobre meus exércitos. Isso faz com que você continue rei, não importa o que a Assembleia diga. Exatamente, Tynduil falou. Deixando de lado as leis estúpidas, ainda está numa posição de poder. Precisamos fortalecer a lei marcial, restringir a movimentação dentro da cidade, tomar o controle dos pontos principais e isolar os membros da Assembleia para que seus inimigos não possam erguer resistência contra você. Meus homens estarão nas ruas antes do amanhecer, Trevo confirmou. Não, Elend falou em voz baixa. Houve uma pausa. Vossa Majestade? Dockson questionou. É realmente o melhor plano. Não podemos deixar que essa facção contra o Senhor ganhe força. Não é uma facção, Dox, Elend falou. São os representantes eleitos da Assembleia. Uma Assembleia formada por você, meu caro, Brisa falou. Eles têm poder porque você lhes deu poder. A lei lhes dá poderes, Brisa, Elend falou. E todos nós somos sujeitos a ela. Bobagem, Tynduil interrompeu. Como rei, você é a lei. Assim que protegermos a cidade, você pode convocar a Assembleia e explicar aos membros que precisa de apoio deles. Aqueles que discordarem podem ser detidos até a crise terminar. Não, Elend falou, um pouco mais firme. Não faremos nada disso. Então o quê? Han perguntou. Você está desistindo? Não estou desistindo, Han, Elend falou, virando-se para encarar o grupo. Mas não vou usar os exércitos da cidade para pressionar a Assembleia. Vai perder seu trono, Brisa disse. Seja razoável, Elend, Han falou, assentindo. Não serei uma exceção às minhas próprias leis, Elend respondeu. Não seja tolo, Tynduil falou. Você deveria... Tynduil, Elend interrompeu. Reaja às minhas ideias como quiser, mas não me chame de tolo de novo. Não serei diminuído por expressar minha opinião. Tynduil fez uma pausa, a boca parcialmente aberta. Em seguida, apertou os lábios e tomou um assento. Vin sentiu um agito silencioso de satisfação. Você o treinou, Tynduil, ela pensou, sorrindo. Pode reclamar se ele a desafiar? Elend avançou, pousando as mãos na mesa enquanto observava o grupo. Sim, vamos reagir. Tox, escreva uma carta informando a Assembleia sobre nosso agravo e sentimentos de traição. Comente sobre nosso sucesso com Strath e enfatize o sentimento de culpa deles o máximo que puder. O restante de nós começará a planejar. Vamos reaver o trono. Como já comentado, eu conheço a lei. Eu a escrevi. Há maneiras de lidar com isso. Essas maneiras, entretanto, não incluirão enviar nossos exércitos para proteger a cidade. Não serei como os tiranos que querem tomar Lutadel de nós. Não forçarei o povo a cumprir o meu desejo, mesmo que eu saiba ser o melhor para eles. Vossa Majestade, Tynduil falou com cuidado. Não há nada de imoral em garantir seu poder durante um período de caos. As pessoas reagem irracionalmente durante esses tempos. Esse é um dos motivos pelos quais precisamos de uma liderança forte. Eles precisam de você. Apenas se me quiserem, Tynduil, Elend falou. Perdoe-me, Vossa Majestade, Tynduil falou.
mas essa declaração me parece um tanto ingênua. Elend sorriu. Talvez seja. Pode mudar minhas roupas e minha postura, mas não pode mudar a alma do homem que sou. Farei o que considero correto, e isso inclui deixar a Assembleia me depor, se essa for a sua escolha. Tyndall franziu o senho. E se não conseguir retomar seu trono pelos meios legais? Então aceitarei o fato, Elend falou, e de qualquer forma farei o melhor para ajudar o reino. Lá se vai o plano de fuga, Vin pensou. No entanto, ela não conseguiu evitar o sorriso. Parte daquilo que ela amava em Elend era sua sinceridade, seu amor puro pelo povo de Lutadel, sua determinação em fazer o que era correto para ele. Era o que o diferenciava de Kelsier. Mesmo no martírio, Kelsier mostrara um laivo de arrogância. Sacrificou-se com a certeza de que seria lembrado como poucos homens sobre a terra conseguiram. Mas para Elend governar o domínio central não era uma questão de fama ou glória. Pela primeira vez, de forma plena e honesta, ela decidiu uma coisa. Elend era um rei muito melhor do que Kelsier jamais seria. Não sei ao certo o que pensar sobre essa experiência, senhora. Uma voz sussurrou ao lado dela. Vin fez uma pausa, olhando para baixo, quando percebeu que havia começado a carinhar levemente as orelhas de Orshur. Assustada, ela encolheu a mão de uma vez. Desculpe, ela disse. Orshur deu de ombros, descansando a cabeça nas patas. Então, você disse que há uma maneira legal de pegar o trono de volta? Han confirmou. Como faremos isso? A Assembleia tem 1 mês para escolher um novo rei, Elend disse. Nada na lei diz que o novo rei não pode ser o mesmo que era. E se eles não puderem chegar a uma decisão majoritária até o prazo, o trono se reverte para mim por no mínimo 1 ano. Complicado, Han falou, coçando o queixo. O que esperava? Brisa falou. É a lei. Não quis dizer a lei em si, Han falou. Quis dizer que levar a Assembleia a escolher Elend ou não escolher ninguém. Em primeiro lugar, eles não o teriam deposto se não tivessem outra pessoa em mente para o trono. Não necessariamente, Dodgson falou. Talvez simplesmente quisessem dar um alerta. Talvez, Elend falou. Senhores, acho que isso é um sinal. Estive ignorando a Assembleia, pensamos que já estava bem encaminhada, pois a fiz assinar a proposta que me deu o direito de negociação. No entanto, nunca percebemos que uma maneira fácil para eles contornarem a proposta era escolher um novo rei. Em seguida, obrigá-lo a fazer o que desejassem. Ele suspirou, balançando a cabeça. Tenho que admitir, nunca fui muito bom liderando com a Assembleia. Eles não me veem como um rei, mas como um colega e, por isso, podem facilmente se ver tomando o meu lugar. Aposto que um dos membros da Assembleia convenceu os outros a colocá-lo no trono. Então temos que simplesmente fazê-lo desaparecer, Han disse. Tenho certeza de que Vin poderia... Elend franziu o senho. Estou brincando, El. Han desconversou. Sabe, Han, Brisa observou. A única coisa engraçada em suas piadas é a forma como elas conseguem não ter graça nenhuma. Você diz isso apenas porque, em geral, elas trazem você no ponto alto. Brisa revirou os olhos. Sabe, Orshur murmurou baixinho, obviamente contando com o estanho de Vin para ouvi-lo. Parece que essas reuniões seriam mais produtivas se alguém se esquecesse de convidar esses dois. Vin sorriu. Eles não são tão maus assim, ela sussurrou. Orshur ergueu uma sobrancelha. Tudo bem, Vin concordou. Eles nos distraem um pouco. Eu poderia comer um deles, se desejasse, Orshur disse.
Talvez acelerasse as coisas. Vin hesitou. Contudo, Orchur tinha um estranho sorriso nos lábios. Humor Candra, senhora? Desculpe, podemos ser um pouco sinistros. Vin sorriu. De qualquer forma, o gosto deles provavelmente não seria muito bom. Han é fibroso demais. E você não gostaria de saber o tipo de coisa que Brisa passa o tempo comendo. Não sei, Orchur disse. É bom que o tal Han tenha muitas fibras. Quanto ao outro, ele acenou com a cabeça para a taça de vinho na mão de Brisa. Ele parece gostar bastante de se marinar. Elend estava fuçando na pilha de livros, puxando vários volumes pertinentes da lei, inclusive o livro da lei de Lutadel que ele mesmo havia escrito. Vossa Majestade, Tyndur falou, enfatizando o termo. Você tem 2 exércitos na soleira da porta e um grupo de colós a caminho do domínio central. Acredita honestamente que temos tempo para uma batalha legal prolongada agora? Elend baixou os livros e puxou sua cadeira para a mesa. Tyndur, ele começou. Temos 2 exércitos na minha soleira, colos a caminho para pressioná-los. E eu sou o principal obstáculo que impede os líderes dessa cidade de entregarem o reino para um dos invasores. Pensa honestamente que é uma coincidência essa minha deposição agora? Vários membros da equipe ficaram interessados na conversa, e Vin inclinou a cabeça. Acha que um dos invasores pode estar por trás disso? Han perguntou, coçando o queixo. O que você faria se fosse eles? Elend falou, abrindo um livro. Não pode atacar a cidade, porque isso lhe custaria muitas tropas. O cerco já dura semanas. Suas tropas estão ficando com frio e os homens que Dockson contratou já estão atacando suas barcaças de suprimento nos canais, ameaçando seu estoque de comida. Além disso, você sabe que uma grande tropa de colós está marchando para cá. E bem, isso faz sentido. Se os espiões de Strath e Set são tão bons, eles saberão que a Assembleia estava prestes a capitular e entregar a cidade quando aquele primeiro exército chegou. Assassinos falharam em me matar, mas se houvesse outra maneira de me retirar do trono... Sim, Brisa falou. Isso parece algo que Set faria. Voltar à Assembleia contra você, botar um simpatizante no trono e fazer com que ele abra os portões. Elend assentiu. E meu pai pareceu hesitante para se unir a mim nesta noite, como se sentisse que tinha outra maneira de tomar a cidade. Não posso saber se outro monarca está atrás desse movimento. Tyndur, mas certamente não poderemos ignorar a possibilidade. Isso não é uma distração. Faz parte da mesma tática de cerco contra as quais estamos lutando desde que aqueles exércitos chegaram. Se eu puder voltar ao trono, Strath e Set saberão que sou o único com quem eles podem trabalhar. E isso, espero, os deixará mais propensos a se juntar a mim, em desespero, especialmente quando aqueles colós se aproximarem. Com isso, Elend começou a procurar numa pilha de livros. Sua depressão parecia estar diminuindo frente a esse novo problema acadêmico. Deve haver algumas outras cláusulas pertinentes na lei, ele murmurou. Preciso estudar um pouco. Fantasma convidou Sazed para essa reunião? Fantasma deu de ombros. Não consegui acordá-lo. Ele está se recuperando da viagem, Tyndur falou, deixando de observar os estudos de Elend e seus livros. É um problema dos guardadores. Precisa preencher uma das mentes de metal? Han perguntou. Tyndur fez uma pausa, sua expressão obscurecida. Ele explicou isso para vocês, então? Han e Brisa assentiram. Entendo, Tyndur falou.
Mesmo assim, ele não poderia ajudar com este problema, Vossa Majestade. Eu lhe dou alguma ajuda na área governamental porque minha obrigação é treinar líderes com conhecimento do passado. No entanto, guardadores viajantes como Sazed não tomam partido em questões políticas. Questões políticas? Brisa perguntou baixinho. Quer dizer, talvez, a derrubada do Império Final? Tynduil fechou a boca, os lábios mais finos. Não deviam encorajá-lo a quebrar seus votos, ela disse por fim. Se fossem seus amigos, veriam que isso é real, acredito eu. Hã? Brisa disse, apontando para ela com a sua taça de vinho. Pessoalmente, acho que vocês estão apenas constrangidos pelo fato de ele tê-los desobedecido e, no fim das contas, ter libertado o seu povo. Tynduil lançou um olhar indiferente para a Brisa, seus olhos apertados, a postura rígida. Eles ficaram assim por um bom tempo. Mexa com as minhas emoções o quanto quiser, abrandador. Tynduil falou. Meus sentimentos são apenas meus. Não terá sucesso por aqui. Brisa finalmente se voltou à sua bebida, murmurando algo sobre malditos terriçanos. Elend, no entanto, não estava prestando atenção a Querela. Tinha 4 livros abertos na mesa diante dele e folheava um quinto. Vin sorriu, lembrando-se dos dias, não tão distantes, quando seu cortejo a ela envolvia ficar sentado em uma poltrona próxima e abrir um livro. Ele é o mesmo homem, ela pensou. E essa alma, esse homem, é quem amei antes de saber que eu era uma nascida das brumas. Ele me amou mesmo depois de ter descoberto que eu era uma ladra e pensou que eu estava tentando roubá-lo. Preciso me lembrar disso. Vamos, ela sussurrou para Orshur, erguendo-se enquanto Brisa e Han entravam em outra discussão. Ela precisava de tempo para pensar, e as brumas ainda estavam frescas. Seria muito mais fácil se eu não fosse tão habilidoso, Elend pensou, divertindo-se, fuçando nos livros. Eu montei essa lei bem demais. Ele seguiu uma passagem específica com o dedo, relendo enquanto o grupo afastava lentamente. Não conseguia lembrar se os havia dispensado ou não. Tynduil provavelmente o censuraria por aquilo. Aqui, ele pensou, batendo na página. Eu poderia ter razões para reivindicar uma nova votação se algum dos membros da Assembleia chegasse tarde à reunião ou fizesse em sua votação a revelia. O voto para depô-lo precisaria ser unânime, exceto, claro, pelo rei sendo deposto. Ele fez uma pausa, observando a movimentação. Tynduil era a única que ainda permanecia na sala com ele. Ele ergueu os olhos dos livros com resignação. É provável que eu mereça o que vem. Peço perdão por tratá-lo com desrespeito, Vossa Majestade, ela disse. Elend franziu a testa. Não esperava por essa. Tenho o hábito de tratar as pessoas como crianças, Tynduil confessou. É algo de que eu não deveria me orgulhar, creio eu. Isso é... Elend fez uma pausa. Tynduil o ensinara a nunca justificar as falhas alheias. Ele podia aceitar as falhas das pessoas, até mesmo perdoá-las, mas se as embelezasse, elas nunca mudariam. Aceito suas desculpas, ele disse. Aprendeu rápido, Vossa Majestade. Não tive muita escolha, Elend respondeu com um sorriso. Claro, não mudei rápido bastante para a Assembleia. Como deixou isso acontecer? Ela perguntou em voz baixa. Mesmo considerando nossa desavença sobre como um governo deve ser conduzido, pensei que esses membros da Assembleia seriam seus apoiadores. Você lhes deu poderes. Eu os ignorei, Tynduil. Homens poderosos, amigos ou não,
nunca gostam de ser ignorados. Ela assentiu com a cabeça. Mas talvez devêssemos parar para destacar seus sucessos, em vez de simplesmente nos concentrarmos nas falhas. Vin me disse que sua reunião com seu pai correu bem. Ellen sorriu. Deixamos meu pai assustado a ponto de se submeter. Foi muito bom fazer algo assim com Strath, mas acho que devo ter ofendido Vin de alguma forma. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Ellen baixou o livro, inclinando-se para a frente com os braços na mesa. Estava com um humor estranho na volta. Mal consegui fazê-la falar comigo. Não tenho certeza do que aconteceu. Talvez ela apenas estivesse cansada. Não estou convencido de que Vin fique cansada, Ellen falou. Ela sempre está em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Às vezes fico preocupado por ela me achar um preguiçoso. Talvez seja por isso. Ele parou de falar. Em seguida balançou a cabeça. Ela não pensa que você é preguiçoso, Vossa Majestade. Tyndall confirmou. Ela se recusa a casar com você porque não acha que é digna de Vossa Majestade. Que bobagem, Ellen falou. Vin é uma nascida das brumas, Tyndall. Ela sabe que vale mais que 10 homens como eu. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Entende muito pouco sobre as mulheres, Ellen de Ventry, especialmente de mulheres jovens. Para elas, sua competência tem pouquíssimo a ver, por mais que pareça surpreendente, com a maneira que elas se sentem sobre si mesmas. Vin é insegura, não acredita que mereça estar com você. Menos por achar ou não que mereça você pessoalmente e mais por não estar convencida de que mereça ser feliz. Ela teve uma vida muito confusa, difícil. Como tem tanta certeza? Criei uma boa quantidade de filhas, Vossa Majestade. Tyndall revelou. Sei muito bem do que estou falando. Filhas? Ellen perguntou. Você tem filhos? Claro. Eu pensei... Os terrissanos que ele conhecera eram eunucos como Sazed. O mesmo não poderia ser verdade para uma mulher como Tyndall, claro. Mas supôs que os programas de procriação do Senhor Soberano a teriam afetado de alguma forma. Independentemente disso, Tyndall falou breve. Precisa tomar algumas decisões, Vossa Majestade. Seu relacionamento com Vin será difícil. Ela tem algumas questões que trarão mais problemas do que o senhor encontraria numa mulher mais convencional. Já discutimos isso, Ellen retrucou. Não estou buscando uma mulher mais convencional. Amo a Vin. Não estou insinuando que não deva, Tyndall falou com calma. Apenas estou dando instruções conforme solicitado. Precisa decidir o quanto deixará que a garota e seu relacionamento com ela o distraiam. O que a faz pensar que estou distraído? Tyndall franziu a testa. Perguntei sobre o acontecido com o Lord Ventry nessa noite e tudo o que você quis falar foi sobre como Vin estava durante a volta para casa. Ellen hesitou. O que é mais importante para você, Vossa Majestade? Tyndall perguntou. O amor da garota ou o bem do seu povo? Não vou responder a uma pergunta como essa, Ellen disse. No fim das contas, talvez não tenha escolha, Tyndall falou. É uma questão que, mais cedo ou mais tarde, a maioria dos reis enfrenta, temo eu. Não, Ellen disse. Não há motivo para eu não poder amar Vin e proteger o meu povo. Estudei muitos dilemas hipotéticos para ficar preso numa armadilha como essa. Tyndall deu de ombros, erguendo-se. Acredite no que quiser, Vossa Majestade. No entanto, eu já vejo um dilema e acho que não é tão hipotético assim. Ela curvou a cabeça levemente, em reverência, e retirou-se em seguida do gabinete, deixando-o com seus livros.
Citação de abertura do capítulo. Havia outras provas que ligavam Alendai ao herói das eras. Coisas menores, que apenas alguém treinado nas histórias da antecipação teria percebido. A marca de nascença no braço, a maneira como seu cabelo ficou grisalho quando mal tinha 25 anos de idade, o jeito de falar, como ele tratava as pessoas, o jeito de governar, ele simplesmente parecia se encaixar. Capítulo 29. Diga-me, senhora, Orshur disse, deitando preguiçosamente a cabeça nas patas. Estou convivendo com humanos há alguns anos. Tive a impressão de que precisavam regularmente de sono. Acho que eu estava errado. Vin sentou-se numa saliência de pedra no alto da muralha, uma perna contra o peito, a outra balançando ao lado da muralha. As torres da fortaleza Hestin eram sombras escuras nas brumas à direita e à esquerda. Eu durmo, ela disse. Às vezes, Orshur deu um bocejo longo, estendendo a língua. Estaria ele adotando manias mais caninas? Vin deu as costas para o Candra, olhando para leste, para a adormecida cidade de Lutadel. Havia uma fogueira à distância, uma luz crescente que era grande demais para ser feita por mãos humanas. A alvorada havia chegado, outra noite havia passado e quase uma semana antes, ela e Elend visitaram o exército de Strath. Zane ainda não havia aparecido. Está queimando peltre, não é? Orshur perguntou. Para se manter acordada? Vin assentiu. Sob um queimar leve do peltre, sua fadiga era apenas uma chateação mínima. Conseguia senti-la bem no fundo, se procurasse bastante, mas ela não a dominava. Seus sentidos estavam aguçados, seu corpo forte. Mesmo o frio da noite não lhe incomodava. Porém, no momento em que extinguisse o peltre, sentiria a exaustão com toda a força. Isso não pode ser saudável, senhora, Orshur constatou. A senhora mal dorme 3 ou 4 horas por dia. Ninguém, nascido das brumas, humano ou Candra, consegue sobreviver com uma rotina dessas por muito tempo. Vin baixou a cabeça. Como poderia explicar aquela estranha insônia? Já deveria ter superado aquilo. Não precisava mais temer os outros membros do grupo ao seu redor. E ainda assim, não importava o quanto estivesse exausta, ficava cada vez mais difícil encontrar o sono. Como poderia dormir com aquelas batidas baixas e distantes? Por algum motivo, pareciam ter ficado mais próximas, ou simplesmente mais fortes. Ouço os batimentos lá de cima, os pulsares das montanhas. Palavras do diário. Como poderia dormir, sabendo que o espírito a observava das brumas, sinistro e odioso? Como poderia dormir quando exércitos ameaçavam matar seus amigos? Quando o reino de Elend havia sido tomado dele, quando tudo o que ela pensava conhecer e amar estava ficando confuso e obscuro. Quando finalmente me deito, descubro que o sono me escapa. Os mesmos pensamentos que me perturbam durante o dia apenas aumentam com o silêncio da noite. Orshur bocejou de novo. Ele não vem, senhora. Vin virou-se, franzindo o senho. Como assim? Este é o último lugar onde lutou com Zane. Orshur disse, está esperando que ele venha. Vin fez uma pausa. Um treino não seria mal, ela disse, por fim. A luz continuou a aumentar no leste, lentamente fazendo as brumas reluzirem. Elas persistiam, no entanto, hesitantes em esvanecer diante do sol.
A senhora não deveria deixar que este homem a influenciasse tanto, senhora, Orshur comentou. Não acho que ele seja a pessoa que a senhora acredita que é. Finn fez uma careta. Ele é meu inimigo. No que mais eu acreditaria? A senhora não o trata como inimigo, senhora. Bem, ele não atacou Elend, Vin falou. Talvez Zane não esteja totalmente sob o controle de Strath. Orshur deitou-se em silêncio, a cabeça nas patas. Em seguida, ele tirou os olhos dela. O que foi? Vin perguntou. Nada, senhora. Acreditarei conforme fui instruído. Ah, não, Vin falou, tirando os olhos do diário para olhá-lo. Você não vai fugir com essa desculpa. No que está pensando? Orshur suspirou. Eu estava pensando, senhora, que sua fixação por esse Zane é desconcertante. Fixação? Vin perguntou. Estou apenas ficando de olho nele. Não gosto de ter outro nascido das brumas, inimigo ou não, correndo pela minha cidade. Quem sabe o que ele poderia aprontar? Orshur franziu a testa, mas não disse nada. Orshur, Vin falou. Se você tem coisas a dizer, diga. Desculpe, senhora, Orshur falou. Não estou acostumado a falar com os meus mestres, especialmente de forma honesta. Tudo bem, apenas diga o que está pensando. Bem, senhora, Orshur falou, erguendo a cabeça da pata. Não gosto desse Zane. O que sabe dele? Nada mais que a senhora, Orshur admitiu. No entanto, a maioria dos Kandras é boa em julgar caráter. Quando se pratica a imitação por tanto tempo quanto eu, aprende-se a enxergar o coração dos homens. Não gosto do que vi em Zane. Parece prepotente demais. Parece deliberado demais na maneira que fez amizade com a senhora. Ele me deixa desconfortável. Vin sentou-se na saliência. Pernas separadas, mãos diante dela com as palmas abertas, descansando na pedra fria. Ele pode estar certo. Mas Orshur não voou com Zane, não lutou nas brumas. Embora não fosse culpa sua, Orshur era como Elend. Não era um alomântico. Nenhum deles poderia entender o que era planar com um empurrão de aço, queimar estanho e vivenciar o choque repentino de 5 sentidos aguçados. Não podia saber, não conseguiriam entender. Vin recostou-se. Em seguida, observou o cão de caça contra a luz cada vez maior. Havia uma coisa que queria dizer, e agora parecia um bom momento. Orshur, você pode trocar de corpo se quiser. O cão de guarda ergueu uma sobrancelha. Temos aqueles ossos que encontramos no palácio, Vin falou. Pode usar aqueles se estiver cansado de ser cachorro. Não posso usá-los, Orshur falou. Não digeri seu corpo. Não conheço o arranjo correto de músculos e órgãos para dar uma aparência decente à pessoa. Bem, então, Vin falou. Poderíamos conseguir um criminoso para você. Pensei que gostasse desses ossos em mim, Orshur disse. E gosto, Vin respondeu. Mas não quero que fique num corpo que o deixa infeliz. Orshur bufou. Minha felicidade não é um problema. Para mim, sim, Vin disse. Poderíamos... Senhora, Orshur interrompeu. Sim. Eu ficarei com esses ossos. Me acostumei com eles. É muito frustrante mudar de forma o tempo todo. Vin hesitou. Tudo bem, ela disse por fim. Orshur assentiu. Embora, ele continuou, por falar em corpos, senhora, tem algum plano de voltarmos ao palácio? Nem todos têm a constituição de um nascido das brumas. Algumas pessoas precisam dormir e comer de vez em quando. Com certeza ele reclama muito mais agora,
Vin pensou. No entanto, achou a atitude um bom sinal. Significa que Orchur estava ficando cada vez mais à vontade com ela. À vontade o bastante para dizê-la quando pensava que ela estava sendo estúpida. Por que me incomodo com Zane? Ela pensou, levantando-se e se voltando para o norte. A bruma ainda estava razoavelmente forte, e ela mal conseguia divisar o exército de Strath ainda parado no Canal do Norte, mantendo o cerco. Parecia uma aranha, esperando o momento certo para dar o bote. Elend, ela pensou, deveria estar mais concentrado em Elend. Suas jogadas para descartar a decisão da Assembleia ou forçar uma nova votação, todas falharam. E, seguindo teimosamente as leis, Elend continuava a aceitar seus fracassos. Ainda pensava ter uma chance de persuadir a Assembleia a escolhê-lo como rei. Ou, ao menos, não votar em mais ninguém para o posto. Então trabalhou em discursos e fez planos com Brisa e Dodgson, o que lhe deixava pouco tempo para Vin, e justificadamente. A última coisa de que ele precisava era dela o distraindo. Era algo com o que ela não podia ajudá-lo, algo que ela não poderia combater ou espantar. Seu mundo é dos papéis, livros, leis e filosofias, ela pensou. Ele cavalga nas palavras de suas teorias, como eu cavalgo as brumas. Sempre me preocupo se ele conseguirá me entender, mas eu consigo realmente compreendê-lo? Orchur levantou-se, espreguiçou-se e encaixou suas patas dianteiras na amurada para se erguer e olhar para norte, como Vin. Vin balançou a cabeça. Às vezes queria que Elend não fosse tão nobre. A cidade não precisa dessa confusão bem agora. Ele fez a coisa certa, senhora. Acha mesmo? Claro, Orchur afirmou. Fez um contrato. É sua obrigação mantê-lo, não importa o que aconteça. Deve servir seu mestre, que no caso dele seria a cidade, mesmo que esse mestre o obrigue a fazer algo muito repugnante. É um jeito muito candra de ver as coisas, Vin comentou. Orchur levantou os olhos para ela, erguendo uma sobrancelha canina, como se perguntasse a Vin: o que a senhora esperava? Ela sorriu. Precisava reprimir as risadas toda vez que via aquela expressão no seu rosto de cachorro. Vamos, Vin falou, vamos voltar ao palácio. Excelente, Orchur disse, ficando sobre as 4 patas. Aquela carne que preparei deve estar perfeita agora. A menos que as camareiras a tenham encontrado novamente, Vin falou, sorrindo. A expressão de Orchur ficou sombria. Pensei que a senhora ia avisá-las. O que eu diria? Vin perguntou divertindo-se. Por favor, não jogue fora a carne mofada. Meu cão gosta de comê-la? Por que não? Orchur perguntou. Quando imito humano, quase nunca consigo ter uma refeição decente. Mas cães comem carne envelhecida às vezes, não comem? Honestamente, não sei, Vin respondeu. Carne maturada é deliciosa. Você quer dizer carne podre? Maturada. Orchur insistiu, quando ela o pegou no colo, preparando-se para descê-lo da muralha. O topo da fortaleza Hestin tinha uns bons 30 metros de altura, alto demais para Orchur pular. E o único caminho para descer seria por dentro da fortaleza abandonada. Era melhor carregá-lo. Carne maturada é como vinho ou queijo envelhecido, Orchur continuou. Seu sabor melhora quando tem algumas semanas de idade. Suponho que seja um dos efeitos colaterais de ter relação com necrófagos,
Vim pensou. Ela saltou na beirada da muralha, soltando algumas moedas. Contudo, quando se preparou para pular, Orshur sendo um grande volume nos braços, ela hesitou. Virou-se uma última vez, olhando para o exército de Strath. Estava totalmente visível agora. O sol erguera-se por completo no horizonte. Ainda assim, algumas espirais insistentes de bruma pairavam no ar, como se tentasse desafiar o sol, continuar a cobrir a cidade, impedir a luz do dia. Senhor soberano, Vim pensou, acometida por uma ideia repentina. Havia tanto tempo que trabalhava nesse problema que já estava ficando frustrada. E agora, quando ela o ignorava, a resposta veio até ela, como se seu subconsciente continuasse analisando. Senhora, Orshur perguntou, tudo bem? Vim abriu a boca levemente, inclinando a cabeça. Acho que acabei de entender o que eram as profundezas.